Reinaldo Azevedo, vamos começar então com cenários para 2026, esse destaque da Bergamo hoje sobre as possibilidades de uma disputa envolvendo o presidente Lula. Ela aqui que ouviu trouxe a avaliação possível de que o presidente pode desistir de estar em 2026, caso a popularidade dele e a aprovação do governo não indiquem com segurança essa possibilidade de reeleição. O presidente aqui, ela destaca que pode concluir que encerrar a carreira eleitoral com a vitória de 2022 seria o mais adequado. Lula que já deu falas nesse sentido, né? Já fez até ali comparações com o Pelé sobre sair no auge ou não, tio Rei. Como é que você traz aqui essa avaliação e essa discussão na liderança do PT sobre os possíveis cenários para 2026? Veja, eu não vou, obviamente, discutir as fontes da Mônica Bergamo. Eu não tenho, nos contatos que eu tenho com petistas, enfim, e a gente tem que ter contato com gente de todo lado, né? Por incrível que pareça, eu sei que acharam estranho, mas eu também falo com bolsonaristas, né? Eu não tenho essa informação, né? Eu não tenho essa conjectura. A máxima de que se a popularidade estiver muito ruim, o presidente não sai, né? Me parece que isso é meio um dado do jogo, né? Mas uma disputa eleitoral envolve muitos fatores, envolve saber também quem é o adversário, né? Popularidade do governo e disputa eleitoral nem sempre são a mesma coisa, né? Essa pessoa que vocês veem atrás é minha mulher, que passou pela porta só para me parecer. Parece, meu amor, mas você sempre é Ah, seria brilhando. ótima a participação dela com a gente, hein? Vamos produzir isso aí. Então, a disputa eleitoral e a popularidade costumam andar juntas, mas, enfim, é uma outra realidade, né? A disputa eleitoral é outro papo, né? Eu não tenho, confesso que eu não tenho, não sei quem são essas pessoas que dizem que Lula, conjectura, pode não sair candidato. Eu acho que um fator que pode pesar, aí sim, mais do que a popularidade, é a saúde do Lula, né? Que hoje, neste momento, tem ali delicadeza, né? Acabei de ver o boletim médico do Sírio, né? O boletim médico, a comunicação pública que fizeram sobre o exame, né? E diz que esse exame, que a situação dele é estável e que ele deve fazer novo exame de imagens em 3 dias. Isso me faz crer que o exame que ele fez ainda não descarta que ele possa vir a ter uma complicação. Tudo indica que o hematoma ainda está lá, né? Tudo indica que o risco de um sangramento importante ainda não passou. E, obviamente, todos torcemos para que isso não aconteça, né? Se o presidente eventualmente precisar de uma cirurgia, o que sempre deixa a pessoa um pouco abatida, tal. Então, eu acho que o fator que pode pesar é o Lula na preservação da própria saúde eventualmente não disputar. Mas isso é uma hipótese que me parece bastante remota, né? Quem tem dificuldade hoje de ter um candidato à sucessão não é o terreno lulista, né? Quem tem dificuldade de ter hoje um candidato à sucessão é o terreno bolsonarista ou a direita. Esse sim, né? É lá que a crise está instalada, é lá que o problema existe, né? Um presidente pensar sempre como está a minha popularidade para ver se concorro ou não à reeleição é um pouco do jogo, né? E a popularidade que ele tem até agora, estando certo o retrato do Datafolha, o autoriza claramente a disputar a reeleição. Ele tem 35% de ótimo e bom. Isso significa que ele já sai com 35%, porque quem acha o governo ótimo e bom tende a reelegê-lo, né? É um bom patamar do qual partir, né? Com 30%, 29% de regular e 32% de ruim e péssimo. 32% de ruim e péssimo, o PT sempre terá, né? O Lula não teve no seu segundo mandato porque viveu realmente situação bastante excepcional.
né? Mas um terço dos brasileiros tende a votar mesmo contra a esquerda, né? Tende a votar, em particular, contra o PT, né? Não é, isso não é muito segredo. Então, esse terço que acha o governo ruim e péssimo, evidentemente, buscará outro candidato, né? Os 29 podem ser convencidos. E os 35 hoje, né? Não sei se continuará assim. Os 35 tendem a reeleger. Então, hoje, por exemplo, não teria saúde à parte, né? Precisa ver como estará e como está, né? Mas hoje não teria nenhuma razão para o Lula não disputar a reeleição, né? Até porque, com que adversário? Vamos lá, quem vai disputar com o Lula é o Tarcísio? O Tarcísio tem um nome a ser construído no Brasil ainda, né? Não construiu. O próprio Kassab o chama de um líder estadual, né? Ciro Nogueira dando pito, querendo entrar, e aí o Bolsonaro fingindo que ainda é candidato, né? Precisa ver com quais partidos o Lula sai, né? Então, o cenário é muito incerto e é bastante precoce se falar agora em eleição presidencial, né? Até porque o Lula não tem um sucessor natural também, isso teria de ser construído, não tem um sucessor natural é, no PT, né? Outra coisa, vai ser necessariamente o PT? O Lula pode fazer uma outra escolha. O Geraldo Alckmin está aí, é vice-presidente, é do PSB. Tem tido um comportamento exemplar como vice-presidente, né? O PT abriria mão de uma candidatura? Eu acho muito difícil o PT abrir mão de uma candidatura, mas pode acontecer, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o Boulos perdeu a eleição e tem uma parte do PT dizendo foi um erro ter escolhido o Boulos, como se o PT tivesse tido um bom desempenho na eleição anterior. No PT sempre é uma dificuldade não ter um petista na cabeça de chapa, e acho que é pouco provável. Mas, de qualquer modo, acho que o cenário está aberto demais, né? Acho que esse é um debate bastante precoce. Se a economia estiver bem, precisa saber o que a economia está bem também. Hoje, por exemplo, para os pobres, a economia está muito bem. Tivemos dados aí de desemprego e tal, pode falar daqui a pouco. A economia está muito bem para a população. Se for ouvir o mercado acha que está à beira do caos, né? Por causa do juro, por causa da dívida, porque não sei o quê, né? A inflação, que está sob controle, mas que vem como descontrole. Então, tem muitas coisas aí, né? Acho precipitado, né? Acho precipitado. A gente tem 1 ano e 10 meses de governo, né? Tem chão. Falar desde já se vai disputar a reeleição, não vai disputar a reeleição, a gente sabe que uma situação assim muda em 6 meses, em 3 meses, né? Tem chão pela frente ainda, né, Tio Rei, para ir a gente fechando esse Sim. assunto. Nessa discussão de sucessor natural, existe muita discussão em torno do Fernando Haddad, do ministro, mas existe aí uma resistência interna grande no PT. E um destaque que trazem aqui na reportagem também é justamente de que, mesmo com um possível risco de derrota, vai rolar uma insistência para que seja Lula em 2026. Você pontuou muito bem essa questão da saúde. Lembra até de uma entrevista que o médico do presidente deu para a gente aqui, o Dr. Calil, dizendo que a saúde do Lula é invejável, de que dá para ele concorrer sim, mas como você destaca, tem chão pela frente aí, esses nomes que a gente vem sondando e sendo Haddad um deles, no caso mais apontado ali pelo próprio presidente, né? Haddad será, veja, ministro da Fazenda candidato. Eu acho que o Haddad seria um excelente candidato se eu penso nas qualidades intrínsecas dele e até extrínsecas é, na A sua expressão oratória ali. oratória. Não, e também uma figura cordata, né? Ele é uma figura tranquila, que não se desespera, enfim. Ah,
sempre muito lhana no enfrentamento dos adversários. Enfim, o Haddad é um homem civilizado, né? O Haddad é o que deveriam ser todos os políticos, a rigor, do ponto de vista do temperamento, né, e da convivência com a divergência. Então, agora, um ministro da Fazenda candidato, você tem de ter uma percepção da economia realmente muito boa, né? Você tem de ter alguns eventos que realmente marquem o país. Então, se o país passasse a ser grau de investimento nas agências, certamente isso contaria muito a favor, porque ministro da Fazenda não costuma ser uma figura muito popular, mesmo quando isso é injusto, né? Porque hoje, né, insisto, do ponto de vista da população, não tem nenhuma razão para haver insatisfação com o governo e tampouco a Fazenda, né? Você tem um crescimento muito maior do que se esperava, você tem desemprego historicamente baixo, você tem uma fase de ganho real dos salários que realmente é notável, né? Os programas sociais retomados, enfim, não há nenhuma razão para haver insatisfação, né? Agora, haverá turbulências pela frente, né? Vamos ser objetivos. O governo vai ter que cortar gasto, por exemplo, né? Esse gasto vai ser cortado onde? A gente não sabe, né? Ainda. Quando houver esse corte de gastos, como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai ser percebido? Porque, veja, haverá um corte de gastos que tem de fazer, vamos dizer, para agradar o mercado, porque senão a especulação continua, né? E nem sempre o corte de gasto agrada a população. Então, uma parte do PT está reagindo mal a essa ideia de corte de gastos. Então, não é nem restrição ao Haddad em si, é restrição ao responsável por quem faz conta, né? Exato. É a realidade do Porque há povo. aqueles que fazem contas políticas. A conta política é uma, a conta da economia é outra, né? E vai ter que se dar uma resposta, sim, né, para os tais mercados. Existe uma histeria especulativa? Eu acho que existe, né? Mas é o que temos, né? A realidade está aí. A gente não pode fazer de conta que não existe, A né? realidade do trabalho